Olá, boa noite a todos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja alcançando os corações de todos que estão nesse momento comigo. E aqui estamos com o único propósito de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, uma boa noite abençoador para todos vocês, aquele abraço, e esperando que esse abraço saia do virtual para em breve ser um abraço real, que estamos todos com saudade de estarmos reunidos no mesmo lugar, em congregação, junto ao povo de Deus, glorificando o nome do Senhor. Mas enquanto isso, vamos seguindo a vida e louvando e agradecendo ao Senhor, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso, meus irmãos? Então, que bom poder estar aqui. Quero dar um bem-vindo especial para o nosso amigo William, que é o nosso vizinho aqui, mora aqui no nosso bloco, mora bem em cima aqui no segundo andar. Nós somos vizinhos e nós queremos dar a ele as boas-vindas, porque ele está pela primeira vez conosco, nos assistindo, e convidamos para que ele possa sentir a graça de Deus sobre ele e a palavra de Deus sobre ele. Amém? Então vamos lá. Nós ouvimos a canção que diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Então, mas ficam firmes, permanecem para sempre, porque Deus é que nos dá esta firmeza, porque nele nós estamos firmados. A Bíblia diz que ele é a nossa rocha, ele é a nossa segurança, e nele nós estamos e vivemos seguros. Vamos orar então, louvando e agradecendo esse Deus que nos dá segurança. Ele que nos fez, e ele cuida de nós, e ele nos dá o privilégio de podermos falar com ele através da mediação do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, morreu a nossa morte, e morreu a minha morte, morreu a sua morte, porque nós é que somos os pecadores, e ele, ao ser sepultado, nós fomos também pela fé sepultados com ele, e pela fé já ressurgimos para uma nova vida. Vamos louvar então ao Senhor, porque o Espírito de Deus habita em nós e nos conduz em segurança. No meio de tantas incertezas, nós podemos caminhar seguros no Senhor. Senhor, muito obrigado, porque nós declaramos aquilo que diz a Tua palavra, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. E nós te rendemos graças por isso, porque não é por merecimento nosso, mas é pela Tua graça e pela Tua misericórdia que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor tem derramado sobre nós as Tuas grandíssimas misericórdias, e a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Sim, Pai, porque se o Senhor olhar para aquilo que somos, certamente seríamos consumidos, mas o Senhor olha para nós, olhando e vendo aquilo que Jesus é em nós, o Teu Filho amado, querido, que veio para nos dar esta condição de estarmos agora diante do Santo dos Santos, na Tua presença, com temor e tremor, para dizer, ó Deus, que nós Te amamos, que nós Te glorificamos e que nós Te adoramos, e que nós Te rendemos toda a honra e toda a glória, e declaramos que o Senhor é o único Deus, nunca houve, não há e jamais haverá outro Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós declaramos isso nesta noite, com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, e pedimos que o Espírito Santo, o Senhor que habita em nós, nos faça compreender a palavra que o Senhor escreveu através das mãos daqueles que o Senhor escolheu para serem inspirados por Ti. Mas nós sabemos que a palavra é Tua, e o Senhor há de, nesta noite, nos fazer entender, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que possamos nos firmar mais nas Tuas promessas e também prontos a receber mais ensinamentos, a fim de vivermos uma vida de obediência à Tua palavra. Alcança aqueles que estão nesse momento com dificuldades na caminhada, aqueles que estão, ó Deus, com profundas tristezas, decepções, que o Senhor alcance agora, ó Pai,
com a tua graça, que o Senhor alcança com a esperança que é em Cristo Jesus, que possam ser animados pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos então chegando no episódio do Sinai. E eu quero agora que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. Nós vamos então ler esse capítulo. Não é um capítulo longo, é um capítulo de 25 versículos, mas nós precisamos ler todo o capítulo. Capítulo 19 de Êxodo. Então você abre a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia com você para juntos compartilharmos aquilo que o Senhor tem para os nossos corações dentro deste episódio, o episódio do Sinai. Acharam todos? Então vamos ler o capítulo 19 de Êxodo. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás os filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isto. Depois de 3 meses que os hebreus haviam saído do Egito, eles chegam ao lugar que Deus havia prometido a Moisés quando Moisés é chamado naquela experiência da sarça ardente, lá no capítulo 3, quando Moisés recebe a chamada de Deus. E Deus, então, agora eles estão exatamente no lugar que Deus havia prometido. Você pode voltar lá no capítulo 13, que eu quero ler o verso 12, mostrando que Deus vai cumprir aquilo que ele havia dito. Então, no verso 12 do capítulo 3 de Êxodo, no encontro do Senhor com Moisés, nesse mesmo monte, quando ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, então diz: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, nesse capítulo 19, Deus vai cumprir a segunda promessa feita a Moisés. E nesse verso 12, você vai observar que Deus faz 2 promessas.
Esta é a segunda que Deus está cumprindo, porque a primeira era que ele seria com ele. Ele diz, eu serei contigo. E tudo que Moisés fazia, Deus era com ele. Então Deus estava cumprindo a sua primeira promessa. E depois de 3 meses, então, Deus cumpre a segunda promessa. E observa que as promessas de Deus na vida da gente, elas são cumpridas dentro do tempo de Deus. Deus cumpriu de imediato quando ele manda Moisés falar a Faraó e a dizer a Faraó que Deus estava mandando que ele libertasse o seu povo para que o seu povo fosse para esse lugar para adorar e prestar culto ao Senhor. E em tudo que Moisés falava para Faraó, Deus estava com ele. Todos os sinais que Moisés fez, era Deus operando através de Moisés, porque Deus estava com ele. Passado 3 meses, Deus agora vai cumprir a segunda promessa, que é, servireis a Deus neste monte. E eles estavam então no Monte Sinai. Ao contrário do que muitos pensam, deserto não é um lugar só de sede intensa, um lugar de fome, um lugar muitas vezes de ataques repentinos e repetitivos ou repetidos de inimigos. Quando a gente ouve deserto, a gente até não gosta muito. Quando a gente ouve falar, pensa só em coisas negativas, mas o deserto é lugar também e principalmente lugar de servir ao Senhor, de ser grato ao Senhor e de prestar culto ao Senhor, apesar de ser o deserto. E olha que a parada no Sinai, no Monte do Senhor, durou um período de 11 meses. Eles ficaram ali quase 1 ano. 11 meses no Monte Sinai. Quem já foi lá no Monte Sinai, lembra que é uma planície muito grande e depois então começa a subida para o Monte Sinai. Então o povo ficou acampado ali ao pé do Monte Sinai. E do Sinai para frente, até chegar à conquista, que era a conquista da terra prometida, a terra que emana leite e mel, o povo precisava de leis. O povo precisava de uma orientação do Senhor. Agora já não era um povo regido pelas leis do Egito. Agora já não era um povo que tinha o dever de prestar obediência a Faraó. E agora era o povo do Senhor. E a gente vai ver isso nos versos, a partir do verso 3, e você pode acompanhar aí do capítulo 19, diz, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e disse, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Deus agora vai começar a colocar a sua lei, que muita gente chama as leis de Moisés, mas é a lei de Deus, e para que o povo pudesse prosseguir a caminhada. E no verso 4 diz, tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, agora não é ouvir a voz de Faraó, agora não é ouvir as orientações e os mandados de Faraó, mas agora ele diz, mas se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E aqui Deus vai usar uma analogia, não é? Falando da águia, assim como as águias eram conhecidas por tirar os seus filhotes dos ninhos e elevá-los às alturas sobre as asas para ensiná-los a voar,
pegando-os quando necessário, nas suas asas estendidas, Deus vai usar essa metáfora para dizer o que ele fez com o seu povo. Ele fez exatamente isso. Ele está ensinando o povo a caminhar e caminha junto com o povo. Na hora que o povo se prostra, ele levanta o povo. Na hora que o povo se cansa, ele anima o povo. Então Deus está fazendo exatamente o que faz a águia com seus filhotes. No Cântico de Moisés, que está registrado lá no capítulo 32 de Deuteronômio, ele vai usar também esta metáfora para expressar a ação cuidadora de Deus para com o seu povo. Diz lá em Deuteronômio 32, versos 11 e 12: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele deuses estranhos. Só o Senhor bastou para o seu povo e só ele fez isso. A figura da caminhada, meus irmãos e amigos, a figura da caminhada pelo deserto até a chegada a Canaã aponta para a caminhada da igreja neste mundo, rumo a Canaã celestial. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos fazer saber que povo somos neste mundo. Nas palavras de Pedro, o Espírito Santo vai resgatar isso que Deus tinha dito para o seu povo lá no Monte Sinai. Então Pedro vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós somos agora este povo, o Israel espiritual de Deus, que estamos caminhando rumo à promessa que ele nos fez. 11 meses acampados, recebendo as leis do Senhor para que tivessem caminhada segura. Deus se compromete a defendê-los como sua propriedade exclusiva, como sua propriedade peculiar, escolhida dentre todos os povos. E olha que ele podia, como pode fazer, a sua escolha. Porque toda a terra é dele. Ele diz lá: toda a terra é minha, mas eu escolhi vocês. E Deus vai escolher um povo que não era nada. Um povo que estava subjugado e passou subjugado 400 anos debaixo do domínio tirânico de Faraó. E Deus vai escolher exatamente esse povo, dentre todas as nações, para ser o seu povo. Não somos, irmãos, não somos sobras das nações. Somos escolha de Deus. Dentre todos os povos, lembre sempre, Deus nos escolheu. Se fossem obedientes, ele vai dizer através da boca de Moisés, seriam tratados por Deus como propriedade peculiar, reino de sacerdotes e nação santa, nação de todas, separada por ele e para ele. Então, olhando para a nossa condição hoje, olhando para o que a palavra diz que nós somos hoje, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida, povo de propriedade exclusiva de Deus, que só fomos escolhidos em Cristo Jesus, nós pertencemos ao Senhor, representamos o Senhor e somos separados para o Senhor. E ao ouvir tal declaração do Senhor, o capítulo 19 de Êxodo diz que o povo concordou
com o que Deus havia dito. O povo, após ouvir os detalhes da aliança bilateral e condicional de Deus, e vamos lembrar que a aliança de Deus para conosco, ela é condicional. Ela é bilateral. A condição imposta pelo Senhor é: se diligentemente ouvirdes, então sereis. Então ela é condicional. Tem que ter a nossa obediência. Não é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa é a parte da aliança dele conosco, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, a nossa parte, a parte humana, é crer em Jesus. Não adianta Jesus ter vindo e você declarar que Jesus veio porque Deus amou o mundo inteiro e que você automaticamente está alcançado. Não. Você só será incluído neste povo de propriedade escolhida exclusiva de Deus se você crê em Jesus, se você receber Jesus no seu coração. Então, há uma condicional. A condição é crer. Crer e receber aquilo que Deus está oferecendo. Então, a condição imposta do Senhor: se diligentemente ouvirdes e crer e obedecer, então sereis. Diz o verso 5 do capítulo 19 aí de Êxodo: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. O que é guardar? É obedecer. É fazer com que ela tenha sentido na sua vida. E guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E no verso 6, na primeira parte, diz: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Moisés fez o povo saber o que Deus mandou falar. O povo ouviu e respondeu positivamente ao Senhor. O povo ouviu a voz do Senhor pela boca de Moisés. Moisés relata ao Senhor o que disse o povo. E Deus então confirma diante do povo que tudo o que Moisés fala é a sua palavra. Olha o verso 9. No verso 9 diz o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Ao cuidado de Deus para com o profeta. Deus dando ao profeta a legitimidade de ser a sua boca diante do povo. E Deus vai mostrar isso para o povo, para que quando o povo ouvisse Moisés, o povo soubesse que realmente Deus falou. Para que o povo, quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo. E para selar esta aliança, Deus manda o povo se preparar para ver, para vivenciar a manifestação da glória do Senhor. E esse encontro exigia um preparo. Esse encontro exigia purificação do povo. A grande seriedade desse primeiro passo do povo foi enfatizada pelos 2 dias de preparo especial. A preparação interior para encontrar-se com Deus se espelhava nas ações exteriores de manter o corpo limpo. Então, uma figura de botar roupas limpas, manter o corpo limpo, para no terceiro dia cultuar ao Senhor, é uma figura de que quando nós nos apresentamos ao Senhor, nós temos que estar vestidos da vestidura de Cristo, nós temos que estar interiormente limpos, prontos, puros, com os nossos pecados confessados diante do Senhor, lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro, para que então o culto seja prestado e Ele possa se alegrar com a nossa
a apresentação, e aí manifesta-se ele no meio do seu povo, como ele manifestou naquele dia, né? Trovões, diz o texto que o monte balançava pela manifestação poderosa da presença de Deus, e Deus aceitou aquele ajuntamento, aquele preparo do povo, porque Deus responde positivamente àquele encontro. E a partir do verso 16, nós vamos entender como foi o encontro do Senhor com o seu povo. No monte de Deus, a aliança é confirmada pelo culto do povo ao grande Eu Sou o que Sou. Nos capítulos seguintes, vocês poderão ler o relato das leis, até que vamos chegar no capítulo 32. Bem, mas aí é assunto para outro episódio. Hoje nós vamos ficar com esta parada do povo no Monte Sinai e como é que Deus se manifestou ali, para que o povo soubesse que naqueles 11 meses quem estaria falando e preparando o povo era o Deus daquela caminhada. Quais são as lições que podemos tirar hoje deste episódio? A primeira, procuremos o monte, procuremos o alto, não para ficarmos numa boa posição acima de todos, mas procuremos o monte, procuremos o alto para servir ao Senhor e não para ser servidos. Nossa postura no alto da presença de Deus é servi-lo em adoração e louvor. Subamos ao monte de Deus para ouvir as suas leis, para ouvir os seus ensinamentos, para ouvir o que ele anseia de nós. Isso me fez lembrar daquele texto em Colossenses, no capítulo 3, os versos 1 a 4, que vai dizer o seguinte, você pode abrir a sua Bíblia lá, Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Enquanto eu procuro aí, você procura... quando eu procuro aqui, você procura aí. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. As coisas da terra, na terra, quando nós buscamos ao Senhor, é para serem esquecidas, porque Ele haverá de fazer o acréscimo naquilo que nós necessitamos. Então, quando nós olhamos e buscamos o alto, nós buscamos as coisas do reino de Deus, as coisas de valores eternos, e esquecemos daquilo que é puramente, estritamente terreno. Na terra, somos vestidos, somos alimentados, somos abrigados, mas quando buscamos o reino em primeiro lugar, deve ser para declarar a sua glória, a glória de Deus, e ser cheio de atos e compromissos espirituais. Lembrando bem aquilo que Jesus Cristo deixou para os discípulos e para nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que é necessário, aquilo que é da terra, pode deixar que Deus acrescenta, mas o nosso compromisso é de estar sempre para o alto, buscando o Senhor em adoração, em obediência e em louvor à sua palavra. Segunda coisa, não tenha o deserto como lugar estéril. Não tenha o deserto como figura de fome, figura de sede, como caminhada em desamparo.
mas como uma caminhada a serviço do Senhor, uma caminhada de gratidão e de prestar culto, porque Ele está junto, Ele está se manifestando e se manifesta a cada parada que damos para cultuar o seu nome, e Ele, quando levantamos o acampamento, Ele está conosco. Terceira coisa, lembre-se, somos peregrinos neste mundo, mas não significa que não temos identidade. Somos o povo de Deus, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não estamos largados neste mundo. Nós peregrinamos como povo escolhido de Deus. Quarto, não somos sobra. Somos o povo de Deus escolhido no meio de muitas nações. Somos a escolha de Deus, pertencemos ao Senhor, representamos o Senhor e somos separados para o Senhor. E, em último lugar, não nos esqueçamos que a nossa aliança é com Deus e não com os homens. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, que Deus abençoe a nossa vida, para a honra e glória do nome dEle. Não posso aceitar esta situação, ter um Deus tão grande e viver na escravidão. Basta de sofrer, de vergonha e aflição. Trago uma revolta contra tanta humilhação. O Deus de Israel está vivo. Suas maravilhas eu verei na minha vida. Faz arder em mim o fogo da fé. Quero ver tua glória, assim como viu Moisés. Vou subir ao Sinai e sacrificar neste altar, que tudo vai mudar. Eu vou subir lá no Sinai e conquistar o que Deus prometeu. Eu vou subir no teu altar, todos verão a glória de Deus. Basta de sofrer, de vergonha e aflição. Trago uma revolta contra tanta humilhação. O Deus de Israel está vivo. Suas maravilhas eu verei na minha vida. Faz arder em mim o fogo da fé. Quero ver tua glória, assim como viu Moisés. Vou subir ao Sinai e sacrificar neste altar, que tudo vai mudar. Eu vou subir lá no Sinai. Amém? Então hoje nós estamos encerrando. Que você tenha uma noite abençoada pelo Senhor, guardada, e que seja de sono tranquilo e reparador. E amanhã é um novo dia. Se não aqui, lá na eternidade. Mas em Jesus nós temos esse novo dia. Porque Ele nos dá essa esperança. Que o Senhor guarde cada um de vocês. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.